vai, caiu chuva em São Paulo, capital. Foi. Aí. Agora foi. Salve, salve, galera! Salve, salve, vestibulandas e vestibulandos! Eu sou o professor Marcão de Física e Matemática, autor do Método Compassar, Medicina Metade do Tempo. Muito bem-vindos! As pessoas estão chegando, os curiosos, os vestibulandos, as doutoras, os doutores. Bem, estamos aqui em mais uma live Hashtag 004. E o assunto de hoje, todas as terças, às 15 horas e 11 minutos, todas as terças, o assunto, como estudar em janeiro. Tem uma galera que está fazendo prova agora em janeiro. Acabou o Unicamp agora, a Medicina Unicamp, agora é domingo e segunda. Tem Medicina Pinheiros USP Fest, 16, 17, próximo domingo, segunda-feira. Mas também tem, claro, a Medicina em Ribeirão, Bauru USP, Ribeirão. Tem Unifesp lá no dia 21 e dentre outros vestibulares. Então, qual é a ideia de hoje? É te passar as informações mais importantes do como conseguir estudar nessa reta final, quase nessas provas, com todo mundo passeando, viajando, ou chuva, ou sol, e aí vai. Então, vamos lá. Primeiramente, eu até deixei anotado alguns tópicos, a ideia é ficar uma aula, né, uma meia horinha aqui, falando um monte de coisa, mas de forma criteriosa. O que você precisa no mínimo? No mínimo, você precisa a melhor cadeira possível, tá? Para você ter um conforto, aquele apoio, porque parte dos seus estudos tem leitura. Você sabe, pegando o exemplo da Medicina Pinheiros USP, no primeiro dia tem português e redação, 50 pontos português, 50 pontos redação. Não pode zerar, mas a galera que geralmente está aqui, né, aqueles 3 por vaga detona. E você precisa ir bem nas duas. Então, parte dos seus estudos tem muita leitura. No segundo dia, tome cuidado, apesar que vocês estão espertos, né? A Medicina Pinheiros USP tem Física, Química e Biologia, mas muda um pouco se for USP Ribeirão, Bauru, Unifesp em todas as matérias, aí vai. Então, o que acontece? A cadeira confortável, você precisa dar daquele apoio de livro, tá? Porque parte do tempo você vai estar lendo, ou na tela do computador, ou livro, ou apostila de cursinho, os materiais de professores especializados. Então você precisa disso. Ambiente iluminado, janela ao lado ou na frente, iluminando muito. Eu sempre falo mesa, coloca um lençol branco ou mesa branca. Tudo isso ajuda nos estímulos. Iluminação boa, coloque iluminações auxiliares espalhando a luz, não diretamente espalhando. Aí vai. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o clássico. Você está numa preparação de reta final. Se você olhar a galera que vai fazer Olimpíadas, a preparação final é muito similar à da galera de medicina para os vestibulares. Eu não estou exagerando. Você precisa ter horários regrados, praticamente em todos os dias da semana, essa reta final. Não vai esquecer disso. Você sempre acorde sempre na mesma hora. Café, alimentação leve ao decorrer do dia. Água, muita água. Além disso, sono reparador. E você sabe que o hipotálamo manda informação para o neurocórtex após a 5ª hora de sono, em média. No nosso caso aqui para a medicina, 5ª, 6ª, 7ª hora de sono são fundamentais para você ter um nível de conexões maior, para memorizar melhor e o aprendizado fluir melhor em alto nível. Então você precisa disso, isso já vai ajudar demais, independente de estarmos aqui em janeiro, na reta final. Bem, que mais? A respiração, né? Desculpa, atividade física. Então, atividade física não pode parar. Não pode parar, nem que seja uma caminhada leve, um exercício, bicicleta, corrida, alguma coisa que você está habituado a fazer. Não precisa exagerar, mas precisa ter diariamente tipos de atividades, alongamento, a caminhada no mínimo. E você precisa essencialmente treinar aquilo que eu já cansei de falar, a respiração. Pelo menos em alguns momentos ao decorrer do dia, a respiração calma e pausada.
Faça isso umas 10 vezes, 8 vezes, principalmente quando você tiver mais uma ansiedade maior, entendeu? Estudando, resolvendo provas anteriores vestibulares, as revisões dos assuntos mais importantes, precisa disso. Bem, o próximo próximo item, né, é o cronograma. Você sabe que o cronograma de estudos de agora não tem como ser igual ao anterior. Eu falei agora há pouco das disciplinas, as disciplinas são diferentes, são específicas, mas você precisa ter uma organização diferente e mais intensa. Como assim, professor? Já estava uma doideira, como assim mais intensa? Olha só. Você vai ao abrir, provavelmente você já conhece as provas de vestibular de segunda fase, e mesmo aquela galera que vai prestar a prova agora, né, a primeira prova, Unifesp, dia 21, 22, os dias 21 e 22, mas você precisa ter uma preparação intensa. Em que sentido? Tem que ter 4 ou 5 blocos de estudos. Lembra? 2 horas, de 2 a 3 horas cada bloco. Vamos imaginar 2 horas e você sabe que rende 75%. Então, 2 horas vira 1h30. Então, você tem 2 horas em 5 blocos ao decorrer do dia. Isso de segunda a domingo ou de segunda a sábado. O domingo descanso vale a pena, como é reta final, dar uma olhadinha, uma coisa mais leve, de uma disciplina que você gosta, ou no mínimo de português ou relacionado ao tema de redação, alguma coisa de redação, tudo bem? Que é prova específica, ou o português em relação a outros assuntos, gramática, literatura. Então você tem esses 4 a 5 blocos por dia, no mínimo 6 dias, mas sem descansar total no domingo, como exemplo. Então o que acontece? Nesses 4 ou 5 blocos, entre eles, vale muito a pena, porque a ansiedade é muito maior nessa época, você fazer intervalos maiores. A gente fazia intervalos de 5, 10 minutos, lembra? Agora intervalos maiores. Evite exceder 30 minutos. Eu tenho vários ex-alunos e ex-alunas que faziam até intervalos um pouquinho maiores, de 40 minutos, 35, 50. Mas não pode dormir muito tarde por causa do cansaço, estresse, e aí vai. Então tome cuidado com isso. Tente não exceder 30 minutos no seu intervalo, nos seus intervalos. E além disso, o que a gente precisa? Lê o edital. A maioria da galera, ao decorrer do ano, ou mesmo nessa época, não dá uma olhadinha no edital, pelo menos algumas informações básicas. Se você olhar o edital lá do seu vestibular, dá uma conferida em algumas coisas, você vai ver que nem uma coisa que aconteceu já 2, 3 anos, está acontecendo muito. Unicamp, acabou de rolar a medicina Unicamp. A galera estuda aquela quantidade de conteúdo absurda e física, um exemplo. Física foi a disciplina que mais tiraram conteúdos do edital. Então você precisa sempre dar uma olhadinha nisso. Ah, mas eu sigo lá o cursinho, o particular, ou não sei o que. Tudo bem, mas vale a pena você dar uma olhada. O seu crivo, você pega no cursinho, particular, acompanhamento, online, presencial, você pega uma série de dicas do que mais cai, do que é mais importante, mas você precisa dar uma olhadinha. Ah, mas agora dá uma olhadinha rápida, olha lá o anexo, tem no anexo lá, a hora que você olha carreiras, tem a matéria que vai cair, aí você tem o anexo 1, anexo 2, se não me engano, na FUVEST, você tem o nome das disciplinas, dá uma olhadinha por cima, entendeu? Porque você já tem uma noção clara do que é mais importante ou não é. E tem assuntos que não constam lá. No vestibular, Unicamp foi um exemplo bom, falei agora há pouco. Então, vale a pena dar uma olhadinha, é coisa de meia hora ou 40 minutos, mais ou menos. Tudo bem? Bem, eu falei do edital, falei Unicamp, e aí os exemplos, né? A gente já estou quase 15 minutos aqui. Então, em relação a exemplos, a gente tem vários exemplos de sucesso. Eu tenho uma ex-aluna, fez acompanhamento comigo, a gente fez o curso de 1 ano e meio, com aulas de matemática e física, pensando em medicina Pinheiros USP, passou e tudo mais, e ela, dentre outros alunos, eles falam sempre a mesma coisa. Ela falou o seguinte, falou, professor, da primeira para a segunda fase, tem aquele tempinho até sair o resultado, corte, eu continuei estudando e eu mudei radicalmente o cronograma. Esse mudar radicalmente o cronograma é o quê?
tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Ela tinha um ritmo de estudo, começava lá, entre aulas do cursinho e particulares e o estudo sentada no cantinho lá, no cantinho dela, ela ficava mais ou menos das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias. O que ela fez da primeira para a segunda fase? O que você acha? Manteve isso? Não! Ela, na maior parte desse tempo, ela estudou sozinha, porque raramente tem, tirando o professor, que nem agora eu estou dando mentoria e aulas para alunos, aulas especializadas em física e matemática, e estou dando mentoria do método para alunas e alunos direto. Eu parei um pouquinho no Natal, no Novo, mas assim, direto. Agora, pensando em escolas, cursinhos online presencial, nem todos fazem isso, raramente. Infelizmente, né? Então, o que acontece? A pessoa, boa parte do tempo, ela vai ficar o quê? No cantinho dela, estudando sozinha. E essa dica eu acho uma das mais importantes, porque o que ela fez? Ela falou, não, eu nunca gostei de acordar às 6 da manhã. Então, não acorde às 6 da manhã. Mas eu vou acordar às 10. Tá. Às vezes não dá pra fazer o que você tá afim, acordar 10, 11 da manhã, porque você tá estudando, é um trabalho. E é muito mais difícil que trabalhar, na minha opinião, profissional. Estudar requer muito mais coisas, entendeu? É muito mais fácil dar sono, é muito mais fácil dispersar quando a pessoa está trabalhando algum tipo de atividade em geral. Ela é muito mais fácil se concentrar. Então o que acontece? Ela acordava antes das 8, 7 horas ou 7 e pouco. Ela chegava na mesa dela 9 da manhã. Tinha um intervalinho, as coisinhas de rotina, alongamento, alguma coisa que ela fazia atividade. Então ela chegava às 9. E desse horário, 9 horas, ela ficava estudando direto até as 9 da noite. Essas 12 horas você desconta 2 horas de almoço e intervalos de 20 minutos. Ela preferia parar mais tempo no almoço e deixar os intervalos menores, apesar de eu falar, deixa o intervalo maior, porque cansa muito. Então ela ficava essas 12 horas, acordava naquele conforto e tentava ter sempre noites com mais de 7 horas de sono. Eu falei de um caso da galera mais tranquila, a galera com a resiliência maior. Agora eu vou dar um outro exemplo, ainda tem tempo? Tem, beleza, não vou exceder a meia hora. Aí tem um outro exemplo de uma aluna mais pilhada, né? Ela também passou em Medicina Pinheiros USP, aí ela 3 anos atrás ou 4, e esse exemplo é muito bom. Ela manteve o ritmo que ela fez anterior, não quis mudar horários. Ela fazia o cursinho aqui em São Paulo Capital, tinha as aulas, um monte de coisa, ela não mudou nada, ela continua acordando nos mesmos horários. Ela até tentou fazer 2, 3 dias, acordar um pouquinho mais tarde, mas ela ficou muito pilhada, ansiosa. Então, manteve os horários, mesmo que não tivesse que ir ao cursinho, e manteve o mesmo ritmo. E o ritmo era das 7 da manhã até as 10 da noite. De tanto que eu insisti, entre Natal e Ano Novo, até a prova da FUVEST, que foi mais cedo que esse ano, a prova foi antes do dia 10 de janeiro. E o que ela fez? Ela diminuiu o horário da noite. Porque ela falava que ficava um pouco mais com o namorado, a família. Então, ao invés de parar às 10 da noite, ela parava 7 ou 8 da noite. Mas ela começava às 7. Mas que horas ela acordava? Ela acordava às 5 e meia da manhã. Ela gostava de fazer um pouquinho de atividade física. Na casa dela mesma. Tudo bem? Então, esses 2 exemplos são clássicos em relação à pessoa que percebe que tem muito mais ansiedade e já está acostumada em um ritmo de estudos, e outra que muda totalmente e consegue se adequar bem. Então você precisa entender qual é o seu ritmo. Essas provas, claro que tem uma galera que vai fazer prova Medicina UERJ lá em março. 22, eu acho, em março a prova, mas tem muita gente ainda fazendo provas agora, entendeu? Agora em janeiro, um ou outro, em fevereiro, um outro vestibular. Então o que você precisa, independente de ter feito certo ou errado, é entender se está rendendo. E aí, para finalizar, eu deixei por último esse item,
Especificamente, o que você precisa de rotina? Como assim rotina? Imagine que você vá estudar a disciplina de português hoje. Então, se hoje você estudou português, mas são poucas disciplinas, eu tenho que estudar no mesmo dia. Não, lembra que eu te falei em 4 ou 5 blocos? Tá? Então, uma disciplina, se você quiser dobrar ela, 2 blocos seguidos, se o bloco for de 2 horas, 4 horas, bloco, mini descanso e bloco, é muito mais eficiente do que colocar o português, agora de manhã e depois à noite. Isso é uma dica muito importante e muito eficiente. A maioria dos casos isso ajuda demais, tá? Então, colocou o português hoje, vai estudar português amanhã, depois então português, e se no vestibular tiver a matemática, o português e matemática todos os dias. Cuidado, Medicina Pinheiros USP não tem matemática, é português e redação, 50 pontos, e com número de pontos iguais no segundo dia, física, química e biologia, para a galera da Medicina Pinheiros USP. Essa prova agora é de final de semana. Então, você não esqueça disso. Tudo bem? Um outro item muito importante é em relação a estudar assuntos, conteúdos, apostila, os materiais que você tem e fazer provas anteriores. Cada vestibular tem as suas peculiaridades. A Medicina Pinheiros USP, eu gostaria de falar, pelo menos, tem mais de 10 provas esse mês, mas não dá tempo aqui, também cansa demais, né? Aí eu acabo atendendo um ou outro, então geralmente eu falo uma das mais concorridas, do maior vestibular do país, que é a Medicina Pinheiros USP. Agora, manda um direct lá, me pergunte alguma coisa que eu vou te responder o quanto antes, tá? Se tiver outro vestibular, peculiaridades diferentes. Mas o que acontece? Para todos os vestibulares, vale a pena fazer provas anteriores? Sim! Só fazer provas anteriores e ficar estudando sob demanda? Não! Então, como é que divide isso? Pelo menos 2 vezes dos 7 dias, talvez um tenha inteiro descanso ou parte dele, lembra que eu te falei, está na reta final. Então vamos imaginar 6 dias. Em 6 dias, pelo menos 2 você vai fazer provas anteriores e deixe-os separados. Então faz de conta que você tira, claro que se você puder fazer a prova domingo e segunda, ou sábado e segunda, tá? Eu falei domingo e segunda, desculpa, domingo e terça, ou sábado e segunda, é muito melhor porque uma delas está no final de semana, tá? E por que separado? Porque o cognitivo ele funciona de um jeito muito diferente do que a gente possa imaginar. A neurociência está aí provando um monte de coisa bem diferente do que nós achávamos há 10 ou 20 anos atrás. Então, separe. Então, faz... mas eu só posso... Tudo bem. Mas, e tente fazer no horário do seu vestibular. O seu vestibular é lá no domingo, das 2 às 6. Mas eu não posso. Vou fazer de terça. Tudo bem. Se possível, das 2 às 6. Então, você precisa fazer a prova inteira, não um pedaço de prova. Então, você está fazendo em 2 dias, tudo bem? As provas. E nos outros dias estudo normal, cronograma normal. Não vai esquecer que, dependendo do vestibular, existem as famosas peculiaridades. Tipo, a Medicina Pinheiros USP, a FUVEST, está com uma tendência de cobrança de física um pouquinho diferente. Ela está cobrando um pouco mais alguns assuntos que não era comum. Gravitação está entrando um pouquinho mais, mas esse é um papo para outra live, outros momentos, né, que não dá tempo de falar específico de matemática, de física, no qual eu sou especializado há mais de 25 anos, ou mesmo orientações em disciplinas, outras disciplinas como mentoria do método, né? Mas tome cuidado com as tendências. Então, se você pegar as provas da segunda fase, por favor, cada 4 provas que você pegar, eu peguei, olhe para os últimos 10 anos do seu vestibular e pegue 4 provas, mas 3 delas nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, faz de conta 17, 18, 19, 20, 21, você escolha 3 provas, tudo bem? E anterior a 2017, não passando muito de 10 anos,
escolher uma prova. Faça isso. Claro, mas eu posso pegar mais 4 provas. Eu não tô falando 4 provas porque a gente já está em janeiro, estamos no dia 11 de janeiro e já tem vestibular agora esse final de semana, tem vestibular dia 21 e aí vai. Tudo bem? Bem, hoje foi então essa prévia em relação a quê? A você entender como estudar em janeiro, nessa chuva, tempestade de provas, ou adrenalina ou ansiedade. Se você não me conhece, professor Marcão, esqueci de colocar água aqui, com licença. Se você não me conhece, sou o professor Marcão, com mais de 25 anos de experiência em aulas especializadas de orientação para vestibulares e Enem. Espero que você tenha adorado e gostado, de te motivado, de te inspirado muitos conteúdos. Se você não me conhece, vai lá, aqui mesmo, né, no @ Como Passar em Medicina Rápido, ou no Facebook e o YouTube, Como Passar em Medicina na Metade do Tempo. Tudo bem? Espero ter te ajudado, te inspirado, te motivado. Um abraço, até a próxima, todas as terças, 15 horas e 11 minutos. Abraço, tchau.